está aqui a ser feita é uma iniciativa que é apoiada pela Associação Mais Democracia, mas de facto foi que começou nos subscritores da Carta Aberta contra o arquivamento do processo dos submarinos. E quem são os subscritores? São mais de 10.700, a caminho dos 11.000, e brevemente chegará a esse número, estou certo. Este projeto, esta Carta Aberta, é uma expressão genuinamente cidadã contra um arquivamento que deixou um certo sabor a vazio na boca de muita gente. E qual é a cronologia deste processo da Carta Aberta? A cronologia pode-se recuar até ao dia 9 de janeiro. Foi a altura em que nós iniciamos a recolha de assinaturas desta Carta Aberta e entregamos as assinaturas na Procuradoria-Geral da República. Isto aconteceu a 9 de janeiro. Na altura houve algum eco mediático deste acontecimento. Posteriormente, entregamos, com alguns precalços, a mesma Carta Aberta, com as mesmas assinaturas, na Assembleia da República, usando um mecanismo que está consagrado das petições. A primeira entrega foi feita via online, através do formulário que existe para ser feito no dia 20 de janeiro. Parece que não teve provimento, desapareceu. Houve uma segunda entrega feita no dia 6 de fevereiro, que também terá desaparecido nos sistemas internos da Assembleia da República. Segundo nos explicaram, a Assembleia, talvez por causa de algum sistema de spam, não sei. E uma terceira entrega que foi feita mais de dias depois da polémica dos jornais, que fez a capa de alguns jornais, foi enviada por e-mail. Esta terceira entrega da petição finalmente produziu efeitos, foi recepcionada na Assembleia da República e está neste momento no estado em que eles designam em apreciação. É contudo duvidoso que recusa. Portanto, haverá certamente uma audição parlamentar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Nome completo para não me esquecer. O que é que significa isto? Significa que esta petição vai ser escutada pelos deputados. Um dos produtos deste debate é reunir informação para colocar em viva voz, de cara a cara, aos deputados dos partidos ali presentes. Também tem esse efeito, produzir material, perguntas, fundamentalmente. Já haverá uma questão curiosa com esta petição, porque a petição que eu entreguei, com os tais 10.070 assinaturas, pela terceira vez, que finalmente apareceu, foi dividida por duas petições, que é um fenómeno estranho. Aparentemente, os deputados, da maioria, neste caso, dividiram a petição em duas petições. Uma petição com 10.778 subscritores e uma outra petição com um subscritor, o aqui presente. Ou seja, a primeira petição foi, disseram que o texto inicial foi dividido. O primeiro texto tinha a ver com um protesto contra a inexistência de leis anticorrupção eficazes que tivessem impedido o que aconteceu com o processo dos submarinos. E a segunda petição, sobre um subscritor, que pedia a reabertura da Comissão de Inquérito aos submarinos, que foi recusada. Por isso é que se diz nos jornais que foi parcialmente admitida. De facto, ela foi partida por duas. A parte da Comissão de Inquérito foi rejeitada, a parte das novas leis contra a corrupção, que aliás não por aí, nos jornais de hoje, então, se foi admitida. É claro que estou na presença da Comissão, vou falar de tudo. Não é por aí que eu vou cercear. Pronto. Quanto, muito rapidamente, eu vou fazer uma intervenção mais breve. Aos subscritores da Carta, a meu entendimento, o que importa mais é o contexto. Não tanto os detalhes do processo. Os detalhes do processo, as pessoas que estão aqui presentes saberão detalhar mais do que eu, certamente, e melhor do que eu. Mas o contexto, para mim, é mais importante. O que é que falhou em todo o processo democrático e judicial para que isto acontecesse? Porquê é que temos uma democracia que está virada de costas para os cidadãos? Porquê é que é tão difícil chegar aos deputados? Porquê é que as petições são tratadas de uma forma automática e desconsiderada? Porque são ouvidas seguidas 10 petições no mesmo dia, todas em 10 minutos cada uma, nada produz efeito dali. Porquê é que só houve um técnico a assistir os procuradores a fazer a investigação, quando ainda, antes de ontem, vimos que havia 70 peritos informáticos atrás do Tugalix e atrás dos anónimos? Porquê é que só havia um, porque havia 70 do outro lado? Uma pergunta que eu souber responder, agradecia. Porquê é que é tão difícil combater a corrupção em Portugal? Porquê é que a corrupção tem um papel tão importante? Na nossa crise económica, o Paulo Moraes tem falado muito disso, fala de 2,5% durante 10 anos, o OGE desviado para a fraude e corrupção. Isto tem um impacto brutal na nossa economia.
E, contudo, a corrupção não faz parte do eco, não faz parte das prioridades dos programas dos partidos em competição eleitoral. Dito isto, para terminar, há pouca participação, os portugueses participam pouco, esta carta aberta e o que se fez e fará com ela é um exemplo do que se pode fazer para melhorar a vida de todos nós. A seguir este debate, esta carta aberta vai ter mais vidas. A primeira vida foi entregue na Procuradoria-Geral da República. A segunda vida foi entregue na Assembleia da República. A terceira vida é este debate. A quarta vida será a entrega da mesma carta à Embaixada Alemã. País que esteve muito longe daquilo que era devido e que era esperado de um parecer da União Europeia. Não enviou para Portugal o processo com os detalhes, não deu informações sobre as transações bancárias dos arguidos alemães, que foram efetivamente condenados, e não colaborou com as autoridades portuguesas. A própria PGR se queixa disso na nota de arquivamento, que não houve colaboração das autoridades judiciais alemãs e das Bahamas. Das Bahamas ainda percebo, não fazem parte da União Europeia, mas da Alemanha. Visto que existe tanto de nós, em tantas outras coisas, no respeito à austeridade, não corresponde num processo que levou aos cofres de Portugal 880 milhões de euros. É estranho. Por isso é que iremos lá estar na Embaixada Alemã, em princípio no próximo mês. Dito isto, passo à parte das intervenções. Vou soltar um desenho geral do que é que será a tarde de hoje. Haverá intervenções dos oradores, em ordem alfabética, não é a ordem que está aqui na mesa. De seguida haverá um momento de debate. O momento de debate é importante que sejam muito objetivos, tentem manter a intervenção pergunta, no formato de pergunta, não no formato de discurso, por favor, e que o façam entre 5 e pouco mais do que 15 minutos, de modo a permitir que haja mais pessoas a intervirem, mais dinamismo nas respostas e que se mantenham, claro, tanto quanto possível dentro do tema que nos traz aqui, que é a corrupção, no caso dos submarinos e das contrapartidas. Dito isto, passo pela ordem alfabética à eurodeputada Ana Gomes.